Quando a barca preta aparece, os malas tremem. Quando surge a Rony preta, não precisa dizer mais nada. É assim que essas tropas são vistas, temidas, respeitadas, às vezes até idolatradas. Hoje você vai entender como o Goiás se tornou referência no patrulhamento tático com a Rotam, a Ronda Ostensiva Tática Metropolitana, e compreender o que fez da Rony, as rondas ostensivas de natureza especial, uma das mais referenciadas no Paraná. Só que a pergunta real não é quem assusta mais, a pergunta é outra. O que faz uma tropa realmente mandar na rua sem perder o controle da própria força? Goiás não inventa rotando nada. Tropas como essa nascem quando a rua muda de temperatura. E o Estado percebe que o policiamento do dia a dia sozinho já não acompanha o ritmo. Volta comigo para 1981. Na tela, uma linha do tempo começa a correr. Goiânia cresce, a dinâmica urbana acelera e certas ocorrências passam a exigir uma resposta que não pode depender de improviso. É aí que entra a lógica do patrulhamento tático. Mais mobilidade, mais reação, mais presença em pontos onde segundos viram consequência. A Rotam aparece nesse cenário, como uma solução institucional para uma demanda que já existia. Um jeito de organizar força, postura e método. E com o tempo ela deixa de ser só um nome no papel e vira símbolo. Porque quando a tropa começa a chegar rápido, repetidas vezes, do mesmo jeito, no mesmo padrão, a cidade percebe. E o padrão vira reputação. Só que reputação em segurança pública é complexa. Ela pode tanto nascer do respeito quanto do medo. E o que transforma uma equipe em referência não é o mito, é repetição. O mesmo tipo de resposta com a mesma linguagem operacional, cria uma marca reconhecível na mente do público e principalmente dentro da própria corporação. Isso não é à toa. Segundo um levantamento feito pelo Instituto Goiás Pesquisas, 97,8% dos goianienses confiam no trabalho da Rotam. Os números confirmam o que se sente nas ruas. A confiança na Rotam é esmagadora. Quase a totalidade da população afirma sentir-se protegida pelo batalhão. O medo é residual, não chega a 2%. Mais do que aprovação, existe um clamor por crescimento. Metade dos goianienses quer ampliação da tropa, enquanto quase 40% defende sua evolução. Para o cidadão, a Rotam não é apenas uma opção, é uma necessidade vital. Agora corta para o sul. No Paraná, a história tem um tempero diferente, e a palavra-chave aqui é doutrina. Antes mesmo da Rony existir como nome, já existia uma estrutura pensada para choque. Lá atrás, ainda em 1977, ou seja, o terreno já estava preparado. Em 13 de julho de 1992, nasce o pelotão que vai virar Rony. É uma peça que surge dentro de uma engrenagem que já vinha se organizando há anos. O resultado é uma evolução que parece discreta quando você olha datas, mas que é enorme quando você olha efeito. A Rony vai ganhando corpo e confiança interna, e aos poucos vira o núcleo mais reconhecido do patrulhamento tático do estado. Depois a estrutura se expande, se especializa e se consolida, até chegar à formalização do BP Rony em 2022, como marco de organização e padronização. E aqui vale um adendo. Embora o conceito de rondas táticas tenha raízes na Rota Paulista, a Rotam de Goiás nasce para se tornar o marco zero de uma doutrina nacional. Mas que uma tropa, Goiás tornou-se a grande escola, exportando o método de patrulhamento tático metropolitano para unidades de elite em todo o país. Hoje a sigla Rotam é um selo de prontidão que se faz presente em diversos estados do Brasil. Já no Paraná, a nomenclatura exige uma leitura atenta. No solo paranaense existe uma dualidade estratégica. A Rotam atua como uma força tática descentralizada, presente nos batalhões de área para apoio imediato. Já a Rony, hoje BP Rony, ocupa o topo da pirâmide como uma unidade de elite centralizada, voltada para intervenções de altíssimo risco e doutrina de choque. Portanto, enquanto a Rotam de Goiás se consolida como matriz histórica e referência de padrão tático para o Brasil, o Paraná refinou o modelo, separando o patrulhamento de suporte da força de elite extrema. Duas potências, um só objetivo, o domínio do terreno, onde o Estado não pode falhar. Se no capítulo anterior a gente viu de onde elas vieram, agora a pergunta muda de direção. O que elas são quando o rádio chama? Porque é aqui que a comparação fica interessante. No Paraná, o BP Rony se apresenta como recobrimento, e essa palavra na prática significa uma coisa simples. Ele existe para aparecer onde a malha está no limite. É uma tropa que entra como reforço, apoio e braço tático quando a unidade diária está diante de uma ocorrência que exige mais capacidade. E quando a PM do Paraná descreve essa atuação em nível estadual, ela está dizendo que o BP Rony não é só resposta, é também padrão. Ele cobre, reforça
e quando necessário assume ocorrências de vulto. Isso muda o sentido de mandar na rua, porque aqui mandar não é dominar território, é conseguir chegar onde a cidade inteira estica o sistema ao mesmo tempo. Quando a unidade vira referência estadual, ela precisa de uma coisa que o público raramente percebe: linguagem comum. E aí que entra o Cerrone. Curso não é só treinamento. Curso é ritual institucional, com seleção, carga horária e brevet. No fundo, é um jeito de dizer: a partir daqui, a gente fala o mesmo idioma. Quando a tropa cria curso, ela está fazendo algo maior do que preparar braço e perna. Ela está fabricando padrão. A doutrina deixa de ser jeito de fazer e vira método transmissível. Algo que passa de policial para policial, sem depender da sorte de cair com alguém experiente. É por isso que o curso, mesmo para quem nunca vai vestir o brevet, tem um efeito silencioso. Ele padroniza comportamento sob pressão. Ele cria resposta repetível. E resposta repetível vira previsibilidade. Não para o criminoso, mas para o Estado. Porque o Estado não pode depender de improviso em ocorrência crítica. Ele precisa de consistência, e consistência em segurança pública é poder. Cortando para Goiás, a Rotan na prática institucional é frequentemente descrita como tropa de pronto emprego. E pronto emprego é quase um sinônimo de velocidade. Chegar rápido, com postura de ação, em situações em que a janela de decisão é curta. Os estudos internos e o discurso público ajudam a entender como a própria Rotan se enxerga. Uma unidade moldada para uma entrega específica. Resposta tática e presença que altera o cenário. Só que isso tem dois lados. O lado óbvio é o da resposta rápida. Quando o cidadão liga, quando a ocorrência escala, quando o bairro entra em alerta, a expectativa é que exista uma força capaz de segurar a cena. O outro lado é mais perigoso. A expectativa vira hábito. E quando a sociedade passa a esperar a tropa tal como solução, a tropa vira símbolo. E símbolo puxa demanda. A cada nova ocorrência, cresce a pressão para que ela seja presente, mesmo quando o sistema por trás precisa de equilíbrio entre prevenção, área, investigação, inteligência e controle de força. Então a comparação real começa a se desenhar. No Paraná, o BP-Rony aparece como recobrimento estadual e doutrina padronizada. Chega onde a malha já está esticada e manter consistência. Em Goiás, a Rotan carrega o peso do pronto emprego e da identidade operacional. Chegar rápido e sustentar postura sob pressão. No papel, as duas falam de patrulhamento tático e resposta a crimes mais complexos. Mas o jogo real aparece quando a gente olha o ambiente. Que tipo de rua cada estado entrega para essas tropas? Quando alguém diz "manda na rua", quase sempre está elogiando a eficiência. Só que força sem controle vira estatística, e estatística vira crise. Se a tropa é rápida, mas não é padronizada, ela vira imprevisível. Se é padronizada, mas não presta conta, ela vira opaca. E se presta conta, mas não consegue chegar, ela perde o que dá legitimidade: a capacidade de proteger quando a rua aperta. Na tela, apresenta os gráficos da taxa de mortes violentas e intencionais no Brasil. Como você pode ver, apesar dos desafios, os estados de Goiás e Paraná figuram entre os menores do país. Já em termos de letalidade policial provenientes de intervenções, os dois estados figuram entre o 6º e o 8º colocado, segundo o Anuário de Segurança e apontado pela CNN. A primeira leitura é simples: cada estado tem uma pressão diferente sobre a máquina policial. Quando colocamos lado a lado esses indicadores, não é para fazer ranking, é para entender o ambiente onde Rotan e Rony operam, o tipo de ocorrência que se repete ou o tipo de crime que puxa recurso do Estado. Homicídios e letalidade violenta não são só números, eles são temperatura. Quando esses indicadores sobem, a rua fica mais sensível, a decisão fica mais curta e a margem de erro diminui. Crimes patrimoniais, por outro lado, contam outra história. Mostram onde a rotina é drenada por demanda constante. Desdobramentos que parecem menores, mas que somados viram a pressão diária sobre as tropas. E é nessa pressão que a lógica do tático se justifica. Mas nem tudo também é notícia ruim. De acordo com o site Folha Z, Goiás conseguiu reduzir em 90% os roubos a veículos e cargas, e atingiu 100% de resolução dos casos de roubos a banco. Esses números são reflexos da atuação eficaz da Rotan, em parceria com outras unidades da PM. Além disso, não podemos esquecer a parte visível do poder: cultura e doutrina. No Paraná, a Rony e depois o BP-Rony carrega esse discurso de doutrina como motor. Um padrão não depende de sorte, mas de método, formação e ritual institucional. Isso cria consistência, e consistência no longo prazo é mais forte do que fama. Em Goiás, o que pesa é a percepção social e expectativa. Rotan como símbolo de pronto emprego. Símbolo que assusta alguns, conforta outros e puxa demanda o tempo todo. E quanto mais demanda, maior a responsabilidade de manter equilíbrio entre presença, técnica e controle. Então agora dá para entender por que essa comparação é injusta quando vira quem é mais temido.
A pergunta correta é quem é mais consistente e o custo disso. Porque no fim, Rotan e Rony não mandam porque são mito. Eles mandam quando o Estado consegue 3 coisas ao mesmo tempo: chegar rápido, agir com método e prestar conta do que fez. Quando falta um desses 3, o poder da rua vira outra coisa. Aí surge o questionamento sobre qual modelo de segurança o Brasil está construindo e qual preço o país aceita pagar por ele. Agora quero ouvir de você. Qual a sua opinião sobre essas tropas? Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. E aqui vai um agradecimento ao primeiro membro do canal, o Matheus Soares. Muito obrigado pelo apoio a esse trabalho. Torne-se membro também para apoiar esse projeto, ter acesso a conteúdos exclusivos, prioridade nos comentários e sugestões de temas para vídeos no canal. Agora, se você não viu o documentário sobre Raio e Rokan, clica nesse vídeo aí que te espero lá. Grande abraço e até mais!